Eu queria conversar com você, amigo, conhecido, que ainda está indeciso acerca do seu voto. Então, se você já decidiu o seu voto, pode seguir a vida, eu não vou te encher o saco. Mas se você ainda está indeciso em quem você vai votar, eu queria dar para você alguns motivos para você não votar no Bruno Covas. Eu, como você sabe, eu sou a Vanessa, moro no extremo sul de São Paulo, estudo no extremo leste de São Paulo, enfrento então a realidade dessas duas regiões que são abandonadas e esquecidas por esse governo. Pelo menos 2, 3 anos sem sequer ter prefeito, sem ter zeladoria, operação tapa-buraco, manutenção em semáforo, isso o básico para a organização social. Alguns motivos que talvez você não lembre, mas o Bruno Covas, depois de entrar na prefeitura e também enquanto vice, ele decidiu que tinha que taxar tudo. A gente não podia pegar um patinete, tinha que ser taxado. Pegar a bicicleta, tinha que ser taxado. Mas eu tenho uma história particular em relação a isso, que é o fato de não ter ônibus ou ter ônibus sucateados, hiperlotados, com um espaço de tempos imenso do Terminal Grajaú para diversas regiões, para diversos bairros do extremo sul. Mas quando a gestão do Bruno Covas descobriu que a periferia tinha se organizado e que tinha motoboy cobrando como mototaxista para levar essas pessoas de maneira financeiramente justa para suas casas, aí não tinha semáforo, não tinha tapa-buraco, não tinha mais leite, mas tinha Bruno Covas para impedir esse tipo de trabalho. Esse é um exemplo. Eu posso lembrar vocês que o Bruno Covas cortou 71% dos beneficiários do Leve Leite. Eu e você conhecemos alguém que foi cortado desse programa. Vocês lembram das merendas? Aliás, da ração humana que queria ser dada para as crianças? Isso é gestão Bruno. Que na gestão ainda do Dória, o passe livre para estudantes foi extremamente reduzido. Houve uma dificultação de conseguir esse benefício. Aliás, para quem mora nos extremos, a gestão do Bruno Covas também reduziu o tempo de viagem, de integração. Sabe o que isso significa? Que o seu empregador do centro não vai mais te contratar se você morar em Parelheiros. Por quê? Ele teria que pagar uma condução a mais para você. Ele não vai fazer isso. Ele vai contratar quem mora mais perto ou ele vai fazer você tirar do seu bolso. A gente esquece, mas no dia 11 de março de 2019, enquanto São Paulo estava aqui alagada, com gente morrendo, e é um absurdo que nesse dia eu tinha certeza que aconteceria isso, porque eu fiquei presa numa enchente na divisa de São Paulo e Diadema, mas ainda em São Paulo, e eu vi que choveu a noite inteira. Sabe onde o Bruno tava? Na Europa. Eu tava lá, presa no carro. Você tava lá, se ferrando pra ir trabalhar. Ele tava lá na Europa. Precisamos falar do vice do Covas. O Ricardo Nunes, alguém que eu já tive o desprazer de estar sentada na padaria e ouvir várias histórias dele na sua primeira eleição em 2012, o cara, se vocês tinham, eu não entendo, vocês tinham medo do Russomano, mas vocês estão elegendo um cara muito pior do que ele, porque a gente sabe que o modo operante do PSDB o Covas fica aqui por mais 2 anos, depois ele vai tentar o governo do estado pro Dória ser presidente, ou tentar ser presidente. Esse cara é reacionário, ele é envolvido em máfias, escândalos de creches. Creches, gente. Escândalo tirando criança de creche, superfaturando valores de creche, enriquecendo com o direito de uma mãe deixar um filho em uma creche, com o direito de uma criança ter acesso à educação infantil de qualidade. O Covas não teve planejamento na área de mobilidade urbana, o Covas não teve nada de avanços na área da educação. Pelo contrário, o Covas não teve nenhum avanço na área da saúde, que apesar de eu ter dito referente à pandemia, todo aquele investimento em
Hospitais de campanha poderiam ter sido feitos nos hospitais que já estão abertos, sucateados, e a gente tem aí pelo menos um legado dessa pandemia que tanto está maltratando o paulistano, o brasileiro, o mundo inteiro, né? O Covas não fez nada na área de cidadania, na área da saúde, na área dos transportes, na área nada. Tudo que o Covas fez foi cortar na carne do trabalhador, cortar na carne de quem mora nos extremos, cortar na carne de quem já tanto sofre. Se você Em um vídeo é muito difícil você reduzir tudo isso, falar tudo isso. Se você ainda estiver em dúvida, vem conversar comigo, vem falar comigo. Vamos falar de motivos para votar no Boulos, de motivos para não votar no Covas. Vamos conversar, dá tempo. Às vezes a gente fica no estigma daquilo que a mídia repercute e a gente esquece de quem a gente é, de onde a gente veio. E acaba votando num cara que nunca fez nada para quem a gente é, para os nossos. E a gente continua nisso por medo de melhorar. A gente acha que pode piorar, medo de melhorar. E sabe qual que é o principal medo do Covas e dos seus aliados em relação ao Boulos ser eleito? É o fato de que o Boulos quer casa para todos. E antes que falem das invasões, lembre-se, você, que assim como eu, mora em áreas de manancial, tecnicamente é invasor. Se você mora em comunidade, favela, então a única coisa que o Boulos quer é que todos nós tenhamos direito à moradia, porque moradia é o mínimo para a gente poder ter uma vida saudável, para a gente poder lutar por qualquer outra coisa, ter um lugar para votar, ter um lugar para dormir, um teto para dormir. No meio de uma hashtag Fica em Casa, nós temos milhões de pessoas que sequer têm casa. Quando tem um sistema, quando tem uma especulação imobiliária tão absurda, na qual as pessoas acham que é ok pagar 250 mil reais num apartamento no Grajaú, enquanto o salário mínimo é R$1.000, enquanto tem pessoas que lucram com isso, e essas pessoas são as responsáveis pelo financiamento do Covas, o candidato que a gente está aqui conversando, e podemos conversar melhor, só quer que você tenha direito à sua casa. Só quer que você tenha direito a um lugar digno para dormir. E é possível, é possível. É possível com políticas que façam isso. É possível porque já foi possível em outras épocas. Conheçam o Residencial Espanha, leiam sobre o CDHU, sobre o Singapura, sobre diversas outras obras de moradia que mostram que é possível, se tem vontade de fazer com que as pessoas tenham casa e não de vender os terrenos para que sejam construídos apartamentos para ser vendidos a 300 mil reais. Vamos conversar, vamos tirar esses últimos dias para tirar dúvida. Se você ainda está em dúvida, me dá a oportunidade de fazer com que você pense, com que você tire esses estigmas que foram criados e que a gente possa ter uma São Paulo melhor. Porque, olha, com o nosso presidente já tá difícil. Agora vocês imaginam só. Bolsonaro presidente, Dória governador, Covas prefeito novamente, e daqui a uns anos, Dória presidente, Covas governador e Ricardo Nunes prefeito. É isso que tá esperando a gente. É esse o modo de agir do PSDB. Vamos conversar? Me dá a oportunidade de falar o que eu penso. Eu te ouço também. Eu só queria a oportunidade de poder conversar.